Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje, também, de novo, a gente tenta sempre escolher alguns temas que a gente não prepara, a gente não tem roteiro. Essa ideia toda surgiu de conversa sobre inovações, atualidades que a gente já tinha dentro do escritório, né? E a gente falou, poxa, isso é legal no formato de podcast, assim, mais pessoas. Às vezes quando a gente traz um amigo, chama pro Zoom para conversar com a gente, sai muita coisa legal, né? Inclusive, a gente espera que convidados apareçam aqui em breve, né? E a gente traz isso para vocês. Então hoje a gente vai conversar sobre um tema bem interessante, que é os booms. Você não vai falar que é mais um assunto da pandemia, né? Meio que é. Tudo bem, eu já falei no outro que isso aqui ia ser mais ou menos um diário, né? É verdade, até tudo acabar, muita coisa gira em torno. Exato, né, não, é da inevitável. pandemia. Eu Bom, tô brincando, mas é inevitável. A economia está girando totalmente, né, em torno da pandemia, com certeza, do mundo inteiro. Então, a gente vai falar hoje sobre o boom pós-pandemia. Para isso, eu trouxe um artigo aqui da Economist, para variar um pouco, né? Eu sempre trago da Harvard Business Review, é bom trazer de algum outro lugar, né? E se você quiser aí em casa procurar, né, o artigo, o título do artigo da Economist é What History Tells You About Post-Pandemic Booms. Okay? Então, o que a história nos conta sobre os booms pós-pandêmicos. Né? E, bom, o boom aqui, acho que muitas pessoas já sabem, mas acho que é bom esclarecer, né? É aquele boom que tem de grandes mudanças e grandes mudanças de comportamento após grandes catástrofes ou grandes eventos, né? Acho que a maior que a gente tem na história foi o boom norte-americano. Né? Dois muito grandes entraram para a história. Um depois da crise de 29 e o outro depois da Segunda Guerra Mundial, né? Que gerou até uma geração de pessoas que são a geração dos nossos pais, né? Que chama os famosos baby boomers, né? Então, os bebês do boom. E a especulação que, depois do Covid, vai acontecer outro, né? Então, o que o artigo fala aqui, essencialmente? Que existem 3 grandes efeitos depois que você tem uma grande pandemia ou que você tem uma grande catástrofe que muda o comportamento das pessoas. As pessoas gastam mais. As pessoas assumem mais riscos e elas exigem mais dos seus políticos. Então, falando do primeiro, aqui um pouquinho mais, né, que é a parte das pessoas gastarem mais. O que acontece? Numa pandemia, e aqui ele tem até alguns dados aqui comparando a pandemia da gripe espanhola, que foi ali bem em cima da crise de 29 também. Ali foi uma época, né, de pós-guerra, pós-pandemia. Aí veio a crise de 29, então foi um momento ali que, difícil, né? E ali na crise de 29, a gente teve O que acontece, né? Na crise de 29, na época da gripe espanhola e na Segunda Guerra Mundial também, muitos serviços acabaram sendo fechados. Então, muitas pessoas, e é uma coisa que a gente está vivendo agora também, você não tem muito aonde gastar o seu dinheiro. Então, aquele dinheiro que muitas pessoas usavam para sair, para se divertir, para comer no restaurante, né? Você não tem mais essa opção, mesmo que você queira. Você ainda tem algum serviço diferente daquela época, né? E aí, até pra gente fazer esse paralelo, hoje a gente tem serviços digitais aí que substituem ou que pelo menos oferecem as experiências que antes você tinha presencialmente, por exemplo, restaurante. Né? Então hoje você pode fazer um pedido daquele restaurante que geralmente você ia até lá comer. Então, diferente daquela época, você não tinha o que fazer, né? Se você ia num restaurante naquela época e ele fechou, você simplesmente não vai mais, né? Hoje, então, ele já substitui um pouquinho. Ah, sim, mas aí aqui você tem que levar em consideração também que nem todo mundo que gasta na economia normal tá acostumado com a internet, né? Claro, e tudo mais. Você tem uma geração aí que ainda tá aprendendo a utilizar esse tipo de coisa. Sim, eu acho que E confiar, né? Tem a questão da confiança também. Porque eu mesmo, agora, pela pandemia, fui forçado a fazer algumas compras em sites que antes eu não via como confiável. E se provaram a ser uma das minhas melhores fontes aqui de coisas rápidas quando eu preciso. Sim, não, o impacto ele vai ser inevitável, né? A comparação que eu fiz aqui é que talvez não na mesma proporção.
Ah, sim, com certeza. Na gripe espanhola tudo ficou fechado e fechado mesmo. Fechado mesmo, nem não tinha pra opção, valer, não tem exatamente. delivery, né? Não tem o liga aqui no meu telefone que eu te entrego. Sim. Obviamente que alguns grupos aí, e eu falo isso muito por histórias assim que eu tenho da minha própria família, né? Eu venho de família italiana e de pessoas que de fato passaram pela guerra, né? E quantas coisas, quantos pratos novos, né? Quantos tipos de alimento não foram criados, quantas receitas não foram criados exatamente por uma questão de guerra, né? Então você tinha Sim. menos alimentos, né? As pessoas precisavam improvisar, então foi da onde surgiu muitas massas, muitos tipos de massas. E a gente sabe que entre eles, entre comunidades, tinha esse compartilhamento de comida, né? Então você tinha ali microeconomias que aconteciam por conta da guerra. Agora não dá para comparar isso, obviamente, com o digital, né? Hoje você fazer um pedido por um aplicativo e por aí vai é completamente... E facilita, né? Para não ter um colapso de economia tão grande como teve, de fato, nesses pós-guerra. E o que eles falam aqui, Ou durante continuando no comparativo, é que momentos de pandemia, momentos de grandes crises, são momentos em que as pessoas guardam dinheiro. Claro. Né? Esse era o ponto que eu ia citar agora, assim, né? Economias são feitas. Se por um lado há uma diferença, porque você tem acesso hoje a essas compras por conta do digital, como você não tinha naquela época, uma coisa que eu acho que se mantém parecido mesmo é a economia, né? As pessoas ficam com medo de gastar porque os seus empregos provavelmente estão em risco, xeque. Exatamente. Então as pessoas tendem a economizar, guardar mais acho dinheiro. que tem duas economias, tem a de precaução, né? E a dos hábitos, né? Porque até mesmo, tudo bem, toda vez que você saía na rua, não necessariamente era para você fazer uma compra, né? Mas você acabava comprando. Você ia tomava um café no meio do dia, você só de sair de casa você já começava a gastar gasolina, né? Claro, começa por aí. Claro, ou pegar o transporte público, que seja, assim, também, você tem que realmente pôr a mão no bolso, né? Não tem jeito. Então, existe uma porcentagem do PIB, que eles estimam aqui, que fica represada com a população, né? Por causa disso. E o que se vê é que as expectativas de crescimento de todos os PIBs ao redor do mundo, elas são muito maiores do que elas eram antigamente. Então aqui eu tenho a média de crescimento do PIB de 2016 a 2019, nos principais países do mundo, ficava ali na casa de entre 1% e 2%. Né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E todos os países desenvolvidos, aqui eu tenho Estados Unidos, França, Reino Unido, Canadá, Itália, Alemanha, Japão, todos eles estão com estimativas de crescimento de 4% para mais para 2021. Né? Então, você tem um dos efeitos, você tem essa retração, né? Gasta-se menos e aí logo depois você tem um incentivo ali, você tem a economia ficando mais dinâmica. É aquele gráfico em V, né? Que tanto falaram, inclusive, no começo da pandemia, né? Que a retomada, ela seria de uma vez, né? Exatamente. Muito crescente, né? Então, do mesmo jeito que caiu de maneira brusca, porque tudo fechou, né? Empresas até faliram, quebraram, né? Em termos de economia, foi uma queda de uma vez só. A retomada praticamente uma vez só. E o ciclo dessas coisas é muito interessante, porque deve ter pessoa agora que tá ouvindo a gente e falando, pô, mas quem perdeu o emprego tá economizando como, né? Não tá juntando dinheiro, não tô parando de ir em restaurante, né? Já não ia em restaurante. Eu não tô deixando de gastar dinheiro porque eu vou guardar dinheiro, é porque eu não tenho, né? Então aí você tem o ciclo, ele se torna aquele ciclo vicioso já no ciclo virtuoso, né? As pessoas conseguiram acumular dinheiro, quando tudo abre, você volta a poder sair para o mundo, e a tendência é que você gaste mais, você esteja tomado de um otimismo, digamos assim, né? Acho que, poxa, quem é que não pensou, né? Poxa, quando acabar essa pandemia, eu vou fazer uma viagem, eu vou, né, poder voltar pro mundo. Poder fazer tudo aquilo que a pandemia não tá me permitindo fazer, eu vou fazer. Né? Exatamente. E essa primeira onda faz com que as pessoas gastem mais. Isso faz com que empregos sejam gerados, porque as empresas começam a retomar. Então, o restaurante que está com o salão fechado, que demitiu o garçom, vai voltar a contratar o garçom. Aquele serviço que funcionava com
20 mil empregados e agora tá funcionando só com 1.000. Quando você vai tem, voltar a você contratar. tem um aumento expressivo do nada da demanda, né? Você vê a demanda vir de uma vez só, é natural que as empresas precisem aumentar suas ofertas, né? Isso com certeza gera mais empregos e mais posições, né? Não tem jeito. E isso que gera esse ciclo de aumento de PIB. Né? As pessoas que estão com dinheiro represado gastam, as empresas contratam mais, você tem mais pessoas com condição financeira agora porque estão trabalhando, né? Isso gera esse ciclo de otimismo. Isso leva a um efeito que é muito engraçado na sociedade, você vai pensar, que é nascimento de crianças. Né? É verdade. As pessoas estão mais otimistas, estão com um pouco mais de dinheiro. Se sentem né? mais seguras em fazer esse planejamento. Se sentem mais seguras em ter filho, né? Com certeza. E isso gera uma... E aí a onda vai, né? Uma série de outras consequências, né? Você vai ter ali escolas sendo muito demandadas, né? Agora a gente tem aqui no Brasil, foi aprovado o homeschooling, né? Então acho que deve surgir ali uma onda de empresas também para atender esse tipo de demanda que vai começar a surgir, né? Que eu nunca, sempre tive minhas dúvidas quanto a eficácia ou não, né? Acho que não é nem esse, nem vai entrar nesse tópico. Esse é um papo por mas si só. com certeza é um mercado completamente novo que vai se abrir. Vai. Várias oportunidades. É uma oportunidade para vários produtos aí para crianças, né? Ou para bebês, né? Que com certeza vai ter crescimento. Material didático. Né, muita coisa, às vezes até cursos para o próprio pai poder aprender a ensinar o filho. Sim, né, no momento onde ele tem mais tempo, inclusive, às vezes até para ficar com o... Se você for ver, o homeschooling está acontecendo durante a pandemia, quer queira, quer não, né? A criança está em casa. Eu não entrei no detalhe do homeschooling por causa disso, porque ele já está acontecendo e a gente já vê um monte de pai e mãe enlouquecendo justamente por causa disso, né? Nossa, isso é uma coisa interessante. Será que teve pais que estavam optando por homeschooling depois de ter criança ali o tempo todo? Durante a pandemia desistiram da ideia? Falaram, não, pelo amor de Deus, vai pra escola. Mas com certeza. Eu conheço pessoas próximas a mim que se eu falar, e aí, o que você acha do homeschooling? Que vão falar, pelo amor de Deus, nunca mais. Assim, não, é engraçado. Não porque não gosta do filho, né, gente? Mas não, assim, claro. Considerando que você já tá trabalhando em casa, né? E a gente tem, acho que o primeiro podcast que a gente falou muito sobre isso e tal, enfim... E você já tá num estresse de trabalho e ainda tem que ali monitorar se o teu filho de fato tá passando pelas etapas ali da aulinha online, não é uma tarefa fácil. Eu vou até um pouco mais fundo, cara. Em nenhum momento na nossa jornada acadêmica é ensinado, você é ensinado a ser pai. Não, isso não existe, né? Em nenhum momento você pode até fazer, você descobriu ali que você e sua esposa estão grávidos, ou você decidiu adotar uma criança... E você vê que você precisa de algum conhecimento, você faz uns cursinhos, lê uns livros, alguma coisa. Uns livros, exato. Mas eu acho que uma coisa super interessante seria você entender, assim, porque tem tanto ensino, né, pra quando você não quer um filho, né, prevenção. Camisinha e tudo mais. Mas ninguém para pra explicar, ok, como é que eu faço se eu quiser ter um e tiver condições de ter um, né? Qual é a ordem, qual que é a sequência, como que acontece, né? E aí você pega muitos pais ali que do nada tiveram que, além de ser o pai para fazer o que ele já estava acostumado, né, ele teve que dividir o momento de trabalho com o momento de ser pai, né, ou o momento de ser mãe. Não, e às vezes o momento de aprender, né, que o momento onde você aprende a ser pai é justamente o começo. Exato, e o papel de um professor também, exato. né, de um... Talvez não do professor, mas talvez do bedel da escola, que, sai do corredor, você já tá meia hora no banheiro, vai pra aula. Exatamente, cara. E assim, as pessoas que eu conheço que estão passando por isso, é justamente esse trabalho. É meio que, eu não sei, é tipo uma bolinha de pinball, assim, sabe? Que a criança acha que fica pulando em casa, assim, você tem que ficar encostando nas beiradas, assim, de tipo, não... Continua na aula. Né? E isso no meio de uma reunião, tá? Também, no meio de um call. É a mesma coisa. Imagina a gente aqui gravando, né? E acontecendo outras atividades aqui com crianças. Cara, assim, a gente fez reunião já com cliente que os filhos estavam praticando alpinismo nas costas. Literalmente escalando a pessoa. Sim, né? E é engraçado que a pessoa, você vê que chegou, acho que, sei lá, não no começo da pandemia, mas... sei lá, no fim do ano passado, que você via ela conseguindo tocar a reunião numa boa. Exato. Com os filhos todos... segurando um aqui, empurrando outro pra lá. Exato, nossa, não. Enfim, eu falei, esse é um assunto...
Aí é um design totalmente à parte, né? Como fazer isso funcionar bem. Então, e imagino que como tem pessoas que não souberam se organizar muito bem, né? Que depois de um tempo na pandemia, pelo contrário, né, souberam lidar com a situação e podem até ser optantes aí por um homeschooling. Não acho que esse vai ser o grande efeito do boom, né, pós-pandemia, mas com certeza nós vamos ter mais crianças e muita relação por causa disso vai mudar. Vai mudar. Eu acho que o problema é quando a gente entra num contexto onde é uma grande mudança, querendo ou não, você, a partir dali, você tá aprendendo a ver aquilo de uma maneira diferente, né? Então você começa Sim. a aprender, e o filho, obviamente, que já nasceu, né? Por isso que essa geração nova de boomers que vai surgir, de repente é uma geração que já vai acostumar com homeschooling de uma maneira mais tranquila, né? Já vai ter uma dinâmica ali social, mesmo como criança, que vai permitir que o pai trabalhe em casa. E talvez o homeschooling, na verdade, se aproxime muito mais do que é o home office do que o que é do homeschooling pré-pandemia. Exato, Né? né? Que é momentos assim, às vezes a criança tá na escola, continua uma atividade dela em casa, ou se não pode estar presente na sala de aula porque adoeceu ou qualquer outro motivo, você consegue ali ter uma câmera, uma webcam ligada ali no lugar que ela sentaria na sala de aula e ela tá ali tirar o proveito de uma forma diferente da educação. É uma série de coisas que muda, né? Ao mesmo tempo que você monta um escritório na sua casa justamente porque em algum momento você pode trabalhar da sua casa, você vai acabar montando sua casa também que permita que seu filho, que uma criança estude dentro de casa, né? Que tenha uma aula com um professor mesmo dentro de casa. Então, E isso vai também influenciar na arquitetura, né? claro, A arquitetura dos apartamentos, os diretamente. lançamentos de prédio, você já vê. Eu lembro que eu visitei alguns estandes de lançamentos de prédio pré-pandemia, né? E aí quando fechou, que você não pôde mais visitar lugar nenhum, todo mundo aproveitou, reformou o decorado, acrescentou o espacinho de trabalho ali para poder reabrir. Falou, olha, não, aqui você tem o seu home office. A busca, eu teve alguns artigos que eu li, que a busca por apartamentos maiores, que tava todo mundo fazendo downsize, né? O minimalismo. A pandemia gerou um movimento de busca por mais espaço dentro de casa, uma vez que você agora passa mais tempo dentro dela, né? E às vezes valoriza um pouco mais E isso. agora que você trouxe também novas necessidades para dentro de casa, né? Então antes era fácil procurar o pequeno minimalista porque você saía de casa, então você passava muito tempo fora de casa. Exato, Né, você não trabalhando. precisava ficar em sua casa, é igual um hotel numa viagem. Exato. Você vai lá pra dormir, o resto da sua vida você faz uns serviços ao redor da cidade. Poxa, tomar um café em casa é muito gostoso, mas tomar um café nesses cafés estão toda uma experiência pra você também é muito legal, né? E essa tendência de experiência tava vindo muito forte, até que falou, olha, agora você vai ter que fazer essas experiências em casa, Exato. né? E aí você precisa de um certo espaço pra Os isso. próprios Isso condomínios devem mudar muito, né? Tem espaços mais colaborativos dentro do condomínio, né? Também. A gente já via isso aparecendo em alguns empreendimentos, né? O prédio que eu moro, por exemplo, ele já tem lá uma sala toda elaborada de aspas, home office, né? Mas é uma salinha de reunião. No seu prédio eu sei que também tem ali uma belíssima sala de reunião também para o pessoal fazer home office. Isso não surgiu durante a pandemia, isso já tinha surgido. Nossa, Então, isso é interessante. Já pensou um apartamento cujos primeiros andares, em vez de ser salão de festas, espaço gourmet, é um espaço de coworking? seria incrível. Você pode ter, Seria inclusive, animal. o salão de festas juntos, né? Você não precisa... E aí, caiu aí? Ok. Muda aí a mecânica do negócio aí, ó. Pronto, acho que agora ele ficou. Você não pode mexer, não pode nem assoprar, assim. Mas enfim. Então, eu acredito que isso vai influenciar muito na arquitetura daqui pra frente, né? Ah, sim, com certeza. E a gente isso já traz para um tema que a gente tá falando aqui, que é o segundo ponto do artigo, que são os negócios. Né, que a segunda grande lição que eles viram num pós-pandemia é no ambiente de negócios, que você tem uma revolução na forma como as coisas são feitas e produzidas. E eles colocam aqui que as pessoas estão mais dispostas a achar novas maneiras de ganhar dinheiro. Isso é muito legal. Você pega, por exemplo, qualquer negócio, a qualquer momento, está sujeito a uma disrupção, né? Vou pegar o exemplo que acho que veio na cabeça de todo mundo, né? Uber e táxi.
O negócio do táxi estava ali, era um jogo de cartas marcadas, né? Você tem o seu ponto, você fica no seu ponto, aparecem pessoas, tem lá uns 2, 3 aplicativos ali que você usa, ou tem até o ponto de táxi com telefone, né? As pessoas dentro do seu táxi você ganha seu dinheiro, e de repente um aplicativo, né? Feito ali por uma equipe pequena, consegue vir e mudar completamente a forma como você lida com o seu trabalho. E agora, a pandemia fez muitos negócios passarem por uma disrupção forçada. Quem tinha um restaurante, que era só chegar lá, levantar a portinha e esperar os clientes entrarem no horário de almoço, numa Avenida Paulista, numa Faria Lima, de repente ninguém mais está nos escritórios, ninguém mais está saindo na rua no horário de almoço. E aí você precisa ter uma comida ali, um visual e tudo interessante pro online, pro iFood, né? Então essa é uma segunda consequência que eles colocam aqui, que o que acontece é que muitos negócios mudam por causa dessas grandes pandemias, né? Ele até fala aqui que depois da pandemia de peste negra na Europa, né, as pessoas se tornaram mais aventureiras, elas começaram a investir mais em coisas, em ideias novas e até mesmo nesse momento da peste negra, velejar para outras terras, velejar para outros lugares e tentar a vida em outros lugares, né? Mas eu acho que o que a gente mais viu aqui foi realmente esse setor de serviços, né, sendo muito impactado. Ah. Não, e agora e aí diferente daquela época, né? Hoje o digital ele abre aí portas incríveis, né, para você poder atuar, né? Você dá muito mais possibilidade, né, para esses negócios não morrerem, principalmente, né? Porque eu vejo, por exemplo, se a gente for ver no passado, assim, de peste negra e, enfim, Segunda Guerra Mundial, se o seu negócio fechou, basicamente você tinha poucas alternativas naquele momento para ou não deixar o seu negócio morrer ou para você recomeçar, né? Será que foi os primeiros deliveries surgiram assim? Os primeiros serviços, atendimento a domicílio? Pode ser. Pode ser, Pode né? ser. A gente pode fazer uma pesquisa aí para tentar entender. Ou talvez eles já mas... existiam para os nobres, talvez, e aí Não, o dono o quitandeiro ali começou a fazer isso acho também. Que pensando num contexto Segunda Guerra, que a gente tá falando ali de anos 50, já era algo que existe. Ah, não, eu tô pensando aqui no contexto da peste negra. Né? Peste negra, aí já A Idade Medieval, o primeiro serviço de delivery. É difícil, né, você comparar, né, hoje você usar o contexto histórico pra gente tentar imaginar, por exemplo, como vão ser os próximos anos do mundo agora, é super importante, é super legal pra gente entender que sim, mudanças vão aparecer. Com certeza. Né? Vai ter uma mudança grande na sociedade. Agora, comparar fielmente assim é muito complicado. Mas é engraçado porque é isso, né? Você fechou, as pessoas não podem mais circular. Primeiro impactado, comércio. Né? E se você for pensar até numa idade média, talvez também o primeiro impactado tenha sido o comércio. Né? Das pessoas poderem circular ali nas feiras medievais, até as caravanas e tudo mais. O que eu acho legal, assim, na verdade, que eu penso muito, é que isso traz... A mudança mais é de aceleração de algo que já existia. Exato. Diferente da outra Exato. época. Da outra época a gente via realmente uma quebra ali. A sociedade era de um jeito e agora ela é de outro completamente diferente. Hoje é um pouco mais fácil da gente imaginar como vai ser, porque as coisas que facilitam realmente do negócio não precisar ser com a portinha aberta, por exemplo, o comércio, a solução já existe, né? O que a gente tá falando aqui, a pandemia basicamente... só fez assim, ó, agora você é forçado a aceitar essa mudança tecnológica, exato. tá? Você pode fazer até um paralelo que o que acontece com os negócios é exatamente a teoria da evolução de Darwin aplicada a esse meio. Né? Que você tem uma mudança brusca do meio ambiente e ali só os aptos àquele novo ambiente vão sobreviver. Exato. Isso pode acontecer de maneira paulatina, né? Gradual, lenta, devagar, com a implementação de tecnologias e tudo mais. Mas sempre corre-se um risco de, do nada, tudo mudar. Sim. Né? Você pega... Eu tive uma conversa esses dias sobre isso. Falar, coitado dos negócios, né? Poxa, eu como médico, né? Eu tava dentro da conversa falando, olha, realmente, né? Para desafogar os hospitais, as UTIs, a gente precisa ali fazer um isolamento. Ninguém gosta, ninguém quer.
Mas é necessário alguns momentos ali que a economia feche, né? Pelo menos do ponto de vista médico, a gente não achou nada mais moderno do que isso ainda para ser feito, né? E a pessoa conversando comigo fala, poxa, mas e aí? Como é que ficam os negócios e tudo mais? Fala, é um risco que você está disposto a correr no momento que você sai de casa, né? Você tem, vamos supor, você tem seu negócio lá numa ruazinha, numa esquina, num ponto muito legal. A prefeitura decidiu que ali vai passar uma avenida. E aí? Ou você tá pronto para se adaptar e sobreviver, né? Ou você vai ali perder aquele seu ponto e não vai conseguir se recuperar. Muitas empresas a gente vê que isso acontece. E ainda hoje isso ainda tem uma tensão, né? Teve medidas bancárias, algumas medidas financeiras que deu ali um fôlego um pouco maior para o empresário. A gente sabe, não foi nada perto do que seria o ideal. Com certeza, mas se comparado, né? Com momentos houve históricos... um respiro ali. E, por exemplo, o cara que a venda foi passar ali, ninguém não teve nenhuma medida ali naquele momento para ajudar ele. Exato. Né? Não, e é o que você falou, se você pegar e voltar na história, na Peste Negra, por exemplo... Aí, eu acho que é nesse momento que você vê o quanto a sociedade de fato evoluiu, né? Às vezes muita gente reclama, né? Parece que tá tudo muito pior, né? Tudo muito ruim. Não com a Peste Negra, eu acho que a Peste Negra é o pior exemplo, né, cara? Então, se você for comparar, por exemplo, com a Segunda Guerra Mundial, assim, a gente consegue não comparar, né? Mas se você for lembrar, de fato, pegar fatos históricos, você consegue perceber claramente o quanto evoluiu a sociedade, né? Em relação a gente ter mais segurança quando acontece um evento catastrófico como esse, né? Hoje a gente consegue ter, pelo avanço da economia, um pouco mais de segurança em termos de incentivo, né? Então você vê, quando começou a pandemia, imediatamente alguns países anunciando que eles iam injetar não sei quantos bilhões, trilhões na economia. A gente vê auxílios emergenciais acontecendo em todos os países, ou pelo menos nos principais países. Né? Você vê grandes empresas hoje garantindo empregos, segurando empregos. Né? E você também vê ali uma estrutura de saúde, como, né, considerando que a catástrofe dessa vez foi um problema de saúde, conseguindo, pelo menos... Né, em proporções ok, dar conta do recado, né, porque se você for comparar quantas vidas foram perdidas na gripe espanhola com o que está sendo perdido agora, cara, o número é muito maior. A gente está falando, acho que gripe espanhola, até você pode me corrigir, acho que foram 50 milhões. Nossa, tá. É para esse momento que existe o Google. Assim, é um número... Eu lembro que eu fiz esse comparativo... Né, no meio desse medo todo que todo mundo teve, assim, a diferença ela é gritante. 50 milhões de mortos. Exato. Deixa eu ver agora a Covid, quanto que tá. Isso no número de mortos no mundo? No mundo. Agora vamos ver. A gente tá muito acostumado a ver o número do Brasil, né? Agora no Globo... 3 milhões? 3,38 milhões. A gente tá falando de uma diferença aí de mais de 40 milhões. Então, assim, a gente conseguiu evoluir como sociedade aí a um ponto onde cada vez menos o impacto vai fazer diferença. Sim, poxa, a gente tá numa era de medicina muito mais moderna, né? Eu acho que... Não, e vacinas, né? Vacinas não só de também. Saúde, né? Porque se por um lado você tem um impacto de saúde em relação a pessoas morrendo, a gente tem um impacto porque a gente tá falando que é justamente empregos sendo perdidos, né? E a gente tá também num momento de sociedade onde a gente consegue garantir mais empregos do que a gente conseguia antigamente. Justamente pelos serviços digitais, justamente pelo avanço da economia que hoje consegue injetar dinheiro, né, para dar incentivos, para reduzir impostos, para dar dinheiro de fato para a população. Então, isso faz com que até esse pós-pandêmico, até esse boom, ele seja um boom diferente do boom que tinha antes. Sim. Em termos de quebra, assim, nossa, do nada agora a sociedade mudou demais. Isso é o mais interessante. Se você for pegar pedras mais modernas, por exemplo, após a Segunda Guerra Mundial, foi onde teve um boom do surgimento de startups nos Estados Unidos. Empresas que aproveitaram que mudaram-se alguns paradigmas, tecnologia começou a ser mais adotada, como é o que a gente está vendo agora para vários setores, por exemplo, de restaurantes, né?
E você tem com isso uma leva de novos empreendedores apostando em novos modelos de negócio. Sim. Né? Que é aquilo que eu falei no começo. Pessoas tentando achar novas maneiras de ganhar dinheiro. De ganhar dinheiro. Exatamente. Então isso é uma coisa que a gente pode ver também. Algumas startups aí de qualidade talvez começando a surgir. Uhum. Eu não tenho dúvida que vão surgir. Não tenho dúvida. O próximo Facebook, né, fez um ensaio ali que foi o Clubhouse, né? Foi aquela hype toda. Agora deu uma acalmada, né? Parece. Deu um pouquinho. Eu acho que... Mas e todo também, mundo ficou, nossa, essa vai ser a próxima rede social do momento. Mas eu acho que a gente tá num momento de sociedade, em termos de, se a gente for pensar em rede social, que eu acho que tá todo mundo um pouco ansioso até, sabe? Pela próxima, né? Como a gente passou por grandes impactos pelas últimas, a gente fala de Instagram, Facebook, WhatsApp e por aí vai, então acho que as pessoas ficam um pouco... Pô, qual que vai ser a próxima? Né? E quando surge uma... O TikTok já deu uma bela mexida aí no mercado também, né? Exato. Já muito se falou. Se você não estiver no TikTok, sabe, você já precisa tá fora da próxima onda. Exato. Né? E aí veio o Clubhouse, pô, mesma coisa. Olha, se você não estiver lá, fique esperto. Por que as empresas têm que ficar... Então a gente vai continuar vendo isso um pouco, Sim. né? Mas eu não acho tão... mas eu posso estar falando uma grande bobagem, assim, eu não acho que é esse tipo de boom que a gente vai ver, né, e eu acho que vai ser disrupção mesmo. Com certeza. Acho que assim, primeiro, os startups que se aproveitam do momento, né, você pensa, poxa, todo mundo tá pedindo comida agora via iFood, Rappi, Uber Eats. Alguém pode virar e falar, poxa, eu sei fazer isso melhor. Sim. Né, que é como muitas startups começam, né, alguma coisa ali que tá... Algum serviço que você identifica que tem alguns problemas, tem alguns defeitos e você vai tentar fazer aquilo de uma maneira superior, que foi a receita de disrupção que, novamente, o mesmo exemplo o Uber seguiu, né? Ou, por exemplo, um setor que eu vejo que pode ter uma grande mudança, uma mudança significativa, né, que talvez a gente nem consiga imaginar ainda como pode ser, é o setor de eventos. Né, a gente sabe que ele foi extremamente impactado, extremamente. Foi realmente machucado nessa machucado, pandemia. Né? Acho que eu não digo nem o de aviação, porque o de aviação você ainda tem ou aviação só, você tem ainda um número de empresas ali menor atuando dentro, né? Talvez. Mas também é outro que provavelmente vai ter que achar algumas soluções novas. Sim, mas eu acho que assim, o voar, né, ele vai continuar acontecendo. As pessoas vão ter que ir para outro país depois que a pandemia voltar, elas vão voar. O do evento... Que a pandemia voltar não, que ela foi embora, pelo amor de Deus. Desculpa. Que a vida normal depois da pandemia Isso, voltar. Não, a pandemia pode ir embora e ficar longe por um bom tempo. Mas o de evento talvez surja algo melhor, de fato, né? Novas experiências. Com o digital. Eu acho que o digital ele te permite mudar esse setor, de fato, de eventos. Agora o de aviação, talvez apareçam aviões diferentes, né, com uma configuração diferente. Outro setor também que eu acho que pode ser bastante impactado é a indústria, né, principalmente a indústria que depende de mão de obra humana. Você pode ter um aumento da robotização. Então, mas é engraçado, isso tá bem dentro daquilo que eu comentei, né? Eu falei, a mudança ela já existe. Exato. Talvez a pandemia só acelere. Só um empurrãozinho, fala, olha, eu tô aqui... Tive que fechar minha fábrica, não pode mais aglomerar meus funcionários. Robô, eu posso colocar um do lado do outro. É a desculpa perfeita, né, basicamente, né? Eu sei que é cruel falar até, porque você tira empregos, mas é a desculpa perfeita para você, de fato, acelerar essa mudança, porque ela já existe. É diferente de, nossa, precisamos achar um meio... Não, o meio já existe, a gente só não fazia antes, talvez por custo, por dificuldade de implementação, por ser uma mudança muito grande, ou por aquela mentalidade de sempre fiz desse jeito, para que eu vou mudar? Né? Mas a pandemia é a, desculpa perfeita para começar a fazer isso. Né? Inclusive, a automação, a gente pode estar falando de fábrica, a Amazon já vinha testando automação de delivery de mercadorias por drone, por diversas outras maneiras, e ali pode ser um incentivo. Olha, você quer se prevenir para que se vier a acontecer alguma coisa de novo, você não correr mais risco, né? Você pode confiar mais no componente tecnológico do que no componente humano, que a gente viu o quanto a vida humana é frágil. Sim. Né? Essa foi uma coisa que a gente percebeu muito bem nessa pandemia, é isso. Né? E a qualquer momento, né, ninguém esperava. Surgiu literalmente
Do nada. Sim. Sua vida estava normal, de repente, sua vida é outra. Mas isso, como ainda, por exemplo, entrega e até funcionários de restaurante, assim, não os clientes, tá? Porque os clientes a gente sabe que aglomera mesmo, né? Mas funcionário em si, às vezes você não precisa substituir tanto por uma automação. Eu acho que o julgamento do que é melhor ou pior em termos de máquina ou humano, nesse aspecto, eu acho que esse julgamento ele pode vir depois de novo, né? Principalmente em alguns países. Mas o evento, às vezes podem começar a surgir benefícios que antes as pessoas não percebiam. Né? Por exemplo, deslocamento, sabe? Eu quero fazer parte de um evento que ele é muito relevante pro meu negócio, né? Uma grande feira, por exemplo, que eu acho que hoje não, né? Porque a gente está no meio de uma pandemia. Mas o que gerava muito negócio eram eventos, feiras, né? E empresas faziam negócios ali, enormes. E como você trazer um modelo à distância para continuar fazendo negócios dentro do meio digital. E aí eu não estou falando mais de aglomeração porque a gente não está mais em pandemia, mas isso pode trazer um segundo benefício que eu, como brasileiro, por exemplo, a minha empresa como brasileiro, pode começar a frequentar com a mesma qualidade eventos dos Estados Unidos, da Europa e etc. Isso me faz pensar que essa mesma lógica dos eventos pode ser aplicada à educação. Porque você já estava tendo golpes duros no modelo de educação formal, né? Poxa, eu vou fazer aqui vou tentar achar um degree, um diploma, né, de uma determinada habilidade, ou eu vou fazer vários cursos livres que me dão essa mesma habilidade, mas eu não fico preso a um currículo pré-estabelecido, né? E você teve casos aí dentro da pandemia, até de jovens que optaram por sair do sistema escolar, estudar por conta própria, passaram no vestibular, a faculdade não aceitou, mas empresas ao redor olharam para você e falaram, você aprendeu tudo isso sozinho? Vem cá. Vem trabalhar comigo. Exato. E agora você está dando um golpe forte, né, nesse modelo. Você força uma mudança, com certeza. Porque, poxa, você pode agora fazer um curso sobre, eu quero aprender sobre... Eu quero aprender a cozinhar, eu não sei fazer pão, eu quero aprender a fazer pão. Poxa, tem um curso do melhor cara que faz o melhor pão na internet. Tem uma masterclass do melhor padeiro do mundo. Exato, a gente comentou sobre isso um pouco no último podcast. No último podcast. Como é que uma educação formal ali, né, vai falar, não, é melhor você vir aqui do que você fazer o curso do melhor do mundo. Exato. Né? Poxa, eu mesmo, quando começou a pandemia, eu quis aprender a fazer café, porque a gente não tinha mais aquele cafezinho gourmet ali do intervalo. E aí fui aprender a fazer café, que eu fiz. Eu abri aqui um vídeo na internet e vi lá que o Campeonato Mundial de Baristas. E o cara tava falando qual que era a receita campeã do mundo. Se eu aprender a fazer isso daqui direito, vai ser difícil alguém falar que meu café é ruim. Exato. Né? E você não precisa fazer uma faculdade de barista. Não, eu não precisei ter a experiência do campeão mundial. Sim. Nem o diploma, né? Exato. Hoje, se você quisesse, por exemplo, tentar trabalhar num bom café, né? Sim. Você poderia chegar lá e falar, eu sei fazer. E até o ponto que eu quero chegar é que você bateu na questão do deslocamento. Né? Hoje, eu posso fazer no curso de Harvard, de Cambridge, de Oxford, de Stanford, na minha casa. Exato. Posso fazer aqui. Eu abro aqui e com uma baita qualidade. A gente já viu esses cursos. Exatamente. Com uma qualidade e ainda você tem todo o seu material ali em vídeo. Às vezes na aula você precisa lembrar de muita coisa. Não, e sem contar a plataforma incrível que permite colaboração. Você conhece pessoas ali, você vai trabalhar junto com pessoas em algum esse talvez esse componente humano, ou a experiência de campus, né? Talvez isso perca um pouco e a tecnologia ainda tem que lutar um pouco para conseguir entregar essa experiência. Mas se você conseguir ter a experiência humana junto com a experiência de aprender a habilidade, o skill, aí você tem a disrupção que precisava para acontecer na educação. Você acaba com a faculdade física, e também você faz as pessoas questionarem os diplomas, né? Exato. Eu acho que esse é o principal. Você consegue ali adquirir habilidades, né? Por vídeo do YouTube hoje, que é o que você acabou de falar, quem pode te questionar em relação a diploma? Exato. Então Exato, que o diploma nada mais é do que uma comprovação de uma habilidade que você tem. Exato.
né? Em teoria é um deveria selo, ser, é um né? selo. Em teoria deveria ser, né? Exato, porque quem nunca colou, né? No, Não, numa provinha de faculdade. eu que fiz faculdade de design, por exemplo, foi muito comum ver no mercado de trabalho pessoas que nunca fizeram faculdade e tinham exatamente a mesma qualidade. Né? Então, bom, a gente falou exatamente esse mesmo assunto no outro podcast. Exatamente, então, se vocês quiserem voltar... Com exceção, claro, né? De novo, a mesma coisa que a gente falou, né? Daquelas áreas que você demanda um diploma para você poder atuar como medicina, o exemplo. Direito. Engenharia civil, um cara, eu aprendi a subir um prédio aqui. Essas áreas ainda têm questões éticas muito importantes, então não pode ser leviano. Mas né? o que é engraçado, né? Você for ver, a gente veio ao longo da história, né, com muito conhecimento oral. Olha, as grandes catedrais, torres góticas maravilhosas, erguidas, num conhecimento essencialmente oral, que era transmitido ali do pedreiro para outro pedreiro. Foi inclusive o que fundou, foi uma das bases de fundação da maçonaria, né, que eram esses segredos todos arquitetônicos de construção, literalmente. Né, que você tinha na Idade Média torres que passaram por terremoto, passaram por furacão, então aí em pé até hoje. Né, então o diploma é essencial hoje para o engenheiro civil construir um arranha-céu? Mas você não pode subestimar a habilidade que o ser humano tem de aprender as coisas por observação e por empirismo. Né? Não, é impressionante. Eu tenho certeza que aprende. Por isso que eu falei, o grande problema é a questão ética, né? Se você pega um cara que ele tem o conhecimento, mas ele é um pouco preguiçoso, por exemplo... Aí você tem uma questão ética por trás ali que fala assim, ele vai agir pela preguiça ou ele vai agir pela segurança, pela ética? Mas até aí o diplomado você pode correr o mesmo problema com ele. Com certeza, mas você garante um pouquinho mais, né? Pô, o cara faz uma prova, pelo menos. Teve um selo de qualidade, né? Eu acho que é isso. Se você conseguir... Agora aí já tô falando outro modelo, outra startup, né? Selo de qualidade para profissionais não diplomados. Olha só. Pois é. Bom, o LinkedIn ele tá fazendo isso agora, né? O LinkedIn ele tá conseguindo fazer alguns testes para comprovar a competência. Não sei se você chegou a ver. Sim. Eu fiz um de Keynote. Então isso é muito legal, né? Você tem ali o currículo de uma rede social que é basicamente um currículo para todo mundo e você antigamente podia colocar qualquer competência ali, né? Você botava alguns certificados. Hoje você tem competências atestadas pelo LinkedIn. Tem um badgezinho. Ele realmente tem essa. Olha, eu provei, ele tem essa mesmo. Então isso já é muito legal. Bom, e só para fechar aqui, falar um pouquinho do último, a última consequência é que as pessoas se tornam mais intolerantes com os políticos. Por quê? Porque elas tendem a serem mais... deixa eu ver como é que ele colocou aqui. É que as pessoas como um todo, como a população, elas sofrem, né? Elas veem parentes sendo perdidos, elas têm parentes que foram perdidos, e essa mudança de atitude torna que as pessoas sejam mais aversas à falta de igualdade, a tratamento desigual. Que a gente está vendo isso muito com relação às vacinas, né? Muita gente ali realmente falando, não pode pular, tem que ser para todo mundo, ninguém pode ter acesso mais cedo, as pessoas se revoltando muito não pode comprar, né? Com pessoas que furaram a fila, exigindo muito, né, até prisão dessas pessoas, multa, enfim, qual foi a pena determinada. E isso é algo que historicamente sempre aconteceu. Inclusive o livro e o filme, para quem quiser pular o livro, que é um livro bem extenso, o Les Misérables, ele fala muito disso, né? Foi uma época ali da França no qual você tinha uma população se revoltando politicamente de uma maneira muito mais unida, porque eles tinham acabado de passar por uma grande privação. E isso aconteceu também na África depois do surto de Ebola, né? Mostrou aqui que deixa eu achar aqui o trecho direitinho, que o número de protestos sociais e da união entre as pessoas para exigir dos políticos na África como um todo foi muito maior depois que eles passaram pela crise do Ebola, exigindo melhores condições de saúde, exigindo, enfim, tudo que eles necessitavam naquele momento. Então,
é o momento no qual se cobra mais dos políticos nesse boom pós-pandêmico. Então, isso pode ser interessante no mundo, a gente vê que repercussão que isso vai dar. Mas com certeza, O que eles colocam aqui é que é imprevisível. O que sai desse momento social de elevação, de sensação de querer igualdade, buscar igualdade, é totalmente imprevisível como cada país, como cada política vai. Com certeza depende do momento de cada país, né? Porque assim, se você entra numa grande catástrofe, de maneira geral, quem consegue tomar ações, né, é quem faz a gestão daquele país de fato. O governo foi colocado ali, acho que muito para isso, né? É para isso. Você precisa gerir a sociedade, e se a sociedade está em risco. Exato, mas quando você passa por um período muito longo de business as usual, né? Então assim, a gente tem vários governos passando para definir assuntos normais, Controla né? a economia, segura a inflação. Se você vai controlar a saúde um pouquinho, para ter, né, saúde para todo mundo, escola para todo mundo, educação para todo mundo, mas, né, não aconteceu nada. Né? Agora, quando você pega, né, cai uma bomba como uma pandemia ou uma guerra, é ali que o povo tem uma percepção se o governo, se os políticos de fato estão trabalhando direito. Estão trabalhando a favor do povo. Exato. Né? E não a favor de interesses próprios. Exato. Né? Então, é até natural, né, a gente conseguir fazer um julgamento maior e, óbvio, que de maneira coletiva cobrar. Né? Sim, com certeza. Porque a pandemia, ela é democrática. Né? Inclusive, pela primeira vez, eu acho que em muito tempo, a gente viu no começo da pandemia, foi atacando inclusive os mais ricos, né? Que foi quem viajava e tudo mais, que começou a pegar essa camada. Mas, claro, como toda pandemia, democratizou, né, rapidamente. Faz mal para todo mundo em algum ponto, faz mal para todo mundo. Assim, não estão morrendo só pobres, claro, né, e nem é só claro ricos, que né? o peso da pandemia para uma pessoa menos favorecida é muito maior. É muito maior. Não dá para equilibrar essa balança. Exatamente, mas você tem ali algo que está afligindo a todos. Sim. Seja o risco à vida, seja estou preso na minha casa, seja estou correndo risco no meu emprego, né? A todos, de maneira diferente, mas todo mundo foi afetado. Com certeza, com certeza. Assim como qualquer outra crise que a gente viu no mundo, né? Uma guerra, outras pandemias. Então, eu vejo isso, assim, é um momento até privilegiado, se a gente for pensar, né? Eu falo, mas eu tomo cuidado para falar também com algumas pessoas, que aspas, né? É bom que esse tipo de coisa às vezes acontece. Né? Ela não é inevitável acontece, mundo. É inevitável no mundo. Catástrofes, elas acontecem. E a catástrofe, ela é uma oportunidade, né? O desafio, ela é uma oportunidade. E acho que essa conversa como um todo está sendo por catástrofes acontecem, a vida muda por causa delas, né? Isso gera consequências durante, mas o que a gente está conversando aqui é as consequências depois. Exato, que é justamente a evolução, né? Eu acho que isso vai permitir o ser humano como sociedade evoluir, ponto. Por isso que é o boom, né? É o boom necessário de tempos em tempos para a gente avançar. Aliás, é a reflexão que eu fiz. E é muito interessante, né? Você poder olhar para a história e ver, olha, isso já aconteceu antes, galera. E geralmente o que vem depois se repete. Não, e comparar, então se preparem. Né? Foi aquilo que eu falei. Pô, se a gente for comparar a última pandemia que morreu 50 milhões... Né? E várias coisas boas aconteceram na sequência, teve um boom bom depois na sequência, e a gente olhar hoje, a pandemia matando menos. Então, assim, aquela pandemia serviu para algumas tecnologias de vacina começarem já a surgir, para quando a gente chegar na próxima, a gente consegue fazer a vacina de maneira mais ágil. Você tem o ciclo ruim, né? E é seguido por um ciclo melhor, né? Não vou dizer 100% bom, né? Tem muita pessoa que tá aí sofrendo porque perdeu um familiar e tudo mais. Melhor só. Não. Mas você tem depois da tempestade, você tem a calmaria, né? O ditado popular já resume perfeitamente o que a gente está analisando aqui hoje, baseado nesse artigo. Mas acho que a conversa de hoje rendeu bastante. Com certeza. Né? Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, deixa um review legal, ajuda a gente. Se você está vendo o vídeo no YouTube, deixa o like, deixa um comentário. Isso ajuda a gente a chegar para cada vez mais pessoas. É a única forma que você tem de mostrar pra gente que você gosta do que a gente está fazendo e pra gente ser recomendado para mais pessoas. Então eu peço que vocês façam todo o kit, deem like, comentem, compartilhem com os amigos. E semana que vem a gente está de volta aqui com mais um bate-papo e mais um cafezinho para vocês. Beleza?
Um abraço.